Shalom, pessoal! Shalom, pessoal! A pedidos e em resposta a mais de 1 milhão de e-mails, hoje nós vamos falar sobre a corte. Hoje eu só quero beijar. Hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre a corte. Mas, afinal, para começar, você sabe o que é a corte? Bom, eu fiz várias pesquisas, é interessante que a gente encontra pouca coisa sobre o que é a corte, seja na internet, seja buscando. Quando acha, a gente encontra coisas muito desequilibradas, como se fosse uma lei, como se fosse não beijar. A maioria das pessoas, quando fala de corte, essa é a primeira impressão que elas têm. Corte é não beijar na boca. Mas a corte vai muito além de não beijar na boca, né? Ela é um padrão de santidade em Deus, onde você guarda a sua vida para se relacionar só com o seu marido ou com a sua esposa. É um entendimento de que nós nascemos para ser de uma só pessoa, de que nós não precisamos de ficar experimentando e de que nós não precisamos de muitas experiências, ou melhor, a corte fala de uma disposição de coração, ainda que a gente fala de algo prático, da questão do envolvimento, da questão do toque físico, mas é a revelação de que eu devo guardar o meu coração para no momento específico da minha vida, para que no momento oportuno, para a pessoa certa, então eu entregue meu coração. Olha como isso é lindo. A corte é uma escolha de fazer do tempo de solteiro um tempo de reservado. Quando nós estamos reservados, nós estamos nos preparando para algo. E a maioria das pessoas, elas utilizam o tempo de solteiro para fazer de tudo, menos para se preparar como solteiro para o momento do casamento. E aí é por isso que elas têm muitas frustrações. E muitas pessoas utilizam seu tempo de solteiro para experimentar de diversos relacionamentos. E a corte, na verdade, vai em contraponto disso, né? Ela foi criada por Deus para que nós possamos nos guardar e nos relacionar somente com uma pessoa, que é o nosso marido. A corte é o entendimento de que Deus sabe muito melhor do que nós aquele que Ele reservou para nós. Deus sabe muito melhor do que nós aquilo que nós precisamos. Então nós não precisamos sair experimentando. E existe um grande problema quando nós temos diversos relacionamentos ao longo da vida. Guarde algo. Se você se relacionar com a pessoa que não é o seu marido ou sua esposa e entregar o coração para essa pessoa, certamente você vai se ferir. E aí nós temos uma sequência de feridas ao longo da vida. E as pessoas começam a se relacionar. E elas namoram com uma pessoa, namoram com outra, 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 e namoram com outra, e namoram com outra. E chega no momento que elas precisam se entregar para o relacionamento que de fato é a esposa e o marido dessa pessoa, e ela veio acarretando uma série de feridas e traumas ao longo desse tempo. Eu já ouvi perguntas, por exemplo, mas e se eu não beijar a pessoa, como que eu vou saber se o beijo dele é bom? Como que eu vou ficar casada com uma pessoa sendo que eu nem sei se eu vou gostar? Mas eu quero te dizer que os planos de Deus são perfeitos, né? Como a Bíblia diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o Senhor não vai te dar uma pessoa que não vai te satisfazer em todos os sentidos. Bom, vamos lá então ao passo a passo da corte. O que nós praticamos? Muitas pessoas perguntam, pastor, a corte está na Bíblia? O método de viver um padrão de santidade está na Bíblia? Primeiro eu queria que você se desarmasse dessa questão, porque tem coisas que são muito óbvias quando nós olhamos para a Bíblia. E a corte, viver um relacionamento de santidade é algo que está escancarado. É muito óbvio que seja o padrão de Deus. Quando nós falamos biblicamente, no período bíblico nem se existia o namoro. No período bíblico não existia esse momento de intimidade e de envolvimento. Até hoje, quando nós olhamos, ainda há algumas culturas que preservam. Quando nós falamos de corte, o original da palavra fala de cortejar, de você tratar o outro como algo importante, valioso. E quando nós olhamos para a Bíblia, então, não há menção de namoro na Bíblia, da forma que nós praticamos. Todo relacionamento bíblico, ele tinha uma clareza de propósito. E a corte é justamente ter uma clareza de propósito. Um dos grandes problemas do namoro convencional e o que se fez muito é pegar um namoro no padrão mundano, excluir o sexo e manter o demais. E a maioria das pessoas só se relacionam para passar tempo. Então, elas não tiveram outra coisa para fazer, olharam para outra, vamos namorar? Investiram anos da sua vida, quantos adolescentes investiram anos da sua vida perdidos nisso, saíram de experiências completamente traumáticas. Quando nós olhamos para a Bíblia, Deus é um Deus de propósitos. Tudo que Deus cria é com propósito. Deus não une pessoas, Deus
une propósito. Bom, e naqueles 1 milhão de e-mails que nós recebemos, inclusive pessoal que nos inscreveu nesse 1 milhão, se inscreva no nosso canal, porque até agora nós temos 2.000 e recebemos 1 milhão de e-mails, então vamos nos ajudar aí, né, galera? Mas enfim, nós recebemos várias dúvidas, várias perguntas sobre a corte. Eu posso isso? Eu posso aquilo? Eu não posso isso? E então nós vamos esclarecê-las pra você. E a pergunta clássica que nos fazem em todos os lugares, em todas as redes sociais é: por que eu não posso beijar na corte? Hoje eu só quero é beijar. Responde pra nós, amor. Bom, vamos lá. A questão do beijo no relacionamento, vamos falar de aspectos muito práticos nisso. Bom, quando nós falamos de beijo no relacionamento, o beijo, na verdade, ele foi criado por Deus e basta você ser inteligente. Tem alguns motivos pelos quais em um relacionamento ele não é produtivo. Primeiro, porque o beijo ele foi criado por Deus para ser algo que culmina no sexo. Inclusive, o estímulo que o beijo traz, ele se volta todo ao sexo. Um casal que não é casado está se relacionando, obviamente que debaixo do padrão da palavra de Deus, ele não pode praticar o sexo fora do casamento. E o beijo é igual ao ferro de passar. Você liga em cima e esquenta embaixo. Desperta tanto no homem quanto na mulher um desejo de ir além. E eu digo, se alguém beija outra pessoa pensando em outras nações ou em falar em línguas, tem alguma coisa muito esquisita com essa pessoa. Se você é feito de carne e osso como eu, você não consegue. Deus é um Deus extremamente coerente. O beijo, e nós somos muito a favor do beijo, mas no momento certo. E como Deus é extremamente coerente, ele não despertaria algo em nós sem que nós pudéssemos concluir. Então, certamente o beijo tem um sentido totalmente apropriado para o casamento, para começar no beijo e finalizar no sexo debaixo do padrão de Deus. Qual a idade apropriada para eu entrar na corte? Nós já atendemos algumas pessoas que nos pedem pra entrar em corte, acham que estão no momento certo pra entrar em corte com 15, 16 anos. E é óbvio que essa idade não é a mais certa pra você entrar em corte, até porque com essa idade você não tem uma maturidade em várias áreas e não só na área do relacionamento, né? O momento de se relacionar é o momento que você se sente completo. Então é o momento que no seu período de solteiro você já realizou conquistas financeiras e agora você está preparado para poder se relacionar com outra pessoa, para poder constituir uma família. Isso não tem como determinar uma idade específica, mas obviamente que esse tempo de maturidade não vem com 16, com 15, 16 anos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse tópico, não deixe de adquirir, vamos fazer o merchandising. Procura-se uma Princesa, é o livro que eu escrevi e eu respondo também essa pergunta aqui pra vocês. Outra pergunta muito frequente é a seguinte: ok, eu já estou em corte, e agora? Qual é o prazo que eu tenho pra me casar? Uma vez que são maduros, esse período acaba sendo curto. Normalmente não passa de 2 anos. Mas existem as exceções. Eu quero ir além. A corte tem um passo a passo de princípios que, sendo praticados, eles vão desenvolver um relacionamento muito mais sadio. Você precisa ter em vista que isso é o melhor para você, isso é o melhor para o seu casamento. Então a corte é esse período de plantio, e quando nós seguimos um passo a passo que tem coerência com a palavra de Deus, nós vamos colher dos frutos daquilo que nós praticamos. Bom, e o primeiro ponto da corte é que você comece orando por essa pessoa. Deus querido, Deus santo e poderoso, glória, 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 glória. Você sentiu interesse em se relacionar com alguém, comece buscando em Deus se realmente aquela pessoa é a mais apropriada para você. A oração, ela vai envolver também aspectos práticos, de você conhecer as pessoas que estão ao redor dessa pessoa e você começar a buscar aproximação. Depois que você se aproximou, uma vez então que você orou sozinho, agora o próximo passo é você orar junto com essa pessoa, você buscar a Deus junto com ela, vocês fazerem momentos, jejum juntos, campanha juntos, oração 40 na madrugada dias. juntos. Oração da madrugada juntos. Eu sofri oração na madrugada. Oração no monte juntos, para perceber essa conexão espiritual, se de fato é isso, se Deus está nesse negócio. Bom, o terceiro ponto é você também conhecer a família dessa pessoa, né? Quando você casar, você não vai casar somente com a pessoa que você se relacionou, mas também com toda a família dela, né? Então é importante que você tenha esse contato próximo com a família, com os líderes, né? Com a sogra. Com a sogra, com todos aqueles que são autoridade na vida dessa pessoa.
pessoa e que vão poder também te falar se ela é realmente tudo isso que você tá imaginando. O momento de se relacionar com a família, normalmente em outros padrões de relacionamento não se acontece. As pessoas não estão preocupadas com a família do outro, não estão preocupadas com a aprovação do sogro, da sogra. Na corte há uma preocupação de que haja aprovação da família da outra pessoa e da sua própria família. Muitos relacionamentos já começam completamente destruídos, onde a outra parte, a outra família não concorda, não gosta, não é a favor, e tudo já começa completamente fora. Nesse período de conhecer a família, nesse período de ter aprovação da liderança, de ter aprovação daqueles que são figuras espirituais na sua vida e na vida dessa pessoa, é essencial para posteriormente ter um casamento sadio. O quarto ponto nesse relacionamento, para ter um relacionamento saudável, é agora você iniciar um processo de amizade especial, que a gente diz. Você vai ser amigo dessa pessoa. O problema de muitos relacionamentos começam a envolver uma intimidade precoce é que no final as pessoas casam com alguém que elas não conhecem. Não! Socorro! Shrek! Shrek! Não, Shrek! tudo bem. O que fez com a princesa? Em todo tempo, os relacionamentos normalmente eles querem maquiar muito. Você finge ser quem você não é. Você finge tratar a sua família como você não trata. Então depois que a família aprovou, depois que os líderes, depois que essas figuras espirituais entenderam que é essa pessoa, então agora começa um processo de amizade especial, onde você vai ser amigo dessa pessoa, um amigo especial. E é importante ressaltar nesse ponto que o legal é você conviver com essa pessoa naturalmente, não se excluir com ela como um namoro, né? Muitas pessoas acabam pecando, errando nesse ponto. Quando elas entram em corte, elas acabam por se distanciar do resto da sociedade. Isso é errado. Esse momento é interessante porque um relacionamento muito aberto para que outros possam opinar, para que outros, obviamente, pessoas que têm algo a acrescentar, para que outros possam nos conduzir, nos direcionar, para que tudo aquilo construa a base de um casamento muito sólido. Um quinto ponto é o noivado, o qual eu quero reivindicar aqui, porque eu não tive esse ponto no meu relacionamento, viu? Isso é de uma covardia inominável. A gente casou tão rápido, foram 11 meses que acabou não dando tempo de fazer noivado. A gente foi direto pro casamento. Mas depois do noivado, aí entra o casamento completamente estruturado, com as famílias, com a liderança, com pessoas maduras, pessoas que estão preparadas, pessoas que têm uma visão de propósito. E aí você pode ter certeza, é um casamento que será muito sólido. Casamento 10. Você é 10. Você é muito 10. Acabou não dando tempo de fazer o noivado. Quando você vê uma gata dessa, você fala, eu preciso de casar rápido. Então, há um desejo. Mas o nosso relacionamento, nós podemos desfrutar dessas verdades na nossa vida. E como foi poderoso o aspecto das nossas famílias completamente envolvidas, das nossas lideranças envolvidas. E é interessante porque quando você tem todas essas pessoas envolvidas e esse temor a Deus, isso vai te guardar de uma série de coisas. Isso vai unir o seu coração. Até porque não quer dizer que eu estou orando com alguém para entrar no relacionamento de corte, ou porque eu já estou em corte com alguém que eu deva me casar com essa pessoa. Pode ser que no meio desse momento eu perceba que não é aquilo, ainda que tenha orado anteriormente, ainda que os meus pais, que os meus líderes tenham visto e concordado, mas pode ser que eu perceba que não é aquilo e não há problema nenhum. Você não é obrigado a casar em 11 meses, assim como foi com a gente. Pode ser que você ore com mais de uma pessoa. Não existe... Não junto, né? Pode ser que você ore com uma pessoa, não dê certo com essa pessoa e você ora com outra pessoa. Deixa eu explicar aqui. Pode ser que não dê certo com a segunda, você ora com a terceira. Só toma cuidado pra você não virar chega. Toma cuidado pra você não virar o garanhão da corte. Para finalizar, avalie, ore com base naquilo que nós falamos. É importante que você coloque o seu coração diante de Deus. Às vezes, a falta de ter o nosso coração em Deus nos faz querer buscar muitos refúgios, mas quando nós nos voltamos a Ele, nós percebemos que Ele sabe o melhor para nós, que Ele sabe o melhor tempo e que a sua vida está nas mãos dele. É importante ressaltar que a corte é uma revelação que você precisa de buscar em Deus. Muito mais do que achar um padrão bonito, algo legal, ela vem diretamente de Deus. Então é isso, pessoal. Ore por isso, coloque seu coração diante de Deus, perceba, porque os frutos que isso gera é muito poderoso. Aqui, o fruto que produziu na minha vida. Eu queria mandar um beijo especial pro meu seguidor fiel, Lucas Postigo. E, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Se você gosta da gente, se inscreva. Nós recebemos aí mais de 1 milhão de e-mails e só temos 2 mil inscritos. Isso me deixa indignada. Dá um like no nosso vídeo e, se Deus quiser, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.